Capítulo 108. O próximo exame da seita. Li Shang, Xi-Yun, Liu Mei e Urhanshi estavam tranquilamente conversando e tomando chá juntos, até ouvir uma leve batida na porta. Era um servo com um rápido aviso, no qual Tian Mao convocava os quatro para irem até a sua residência no centro da seita da chama púrpura. Obviamente as meninas e Li Shang rapidamente se dirigiram até lá. Quando ele estava prestes a bater a porta, ela se abriu sozinha, revelando Tian Mao sentado ao redor de uma mesa de madeira. O interior era simples e parecia extremamente mundano. Mas a pessoa presente no centro do recinto não era nada simples. Seu corpo parecia contorcer o espaço ao seu redor, como um grande planeta com sua poderosa gravidade. Patriarca Tian Mao. Todos falaram com grande reverência. Ele então calmamente acenou com a mão, sinalizando que não era necessário tal formalidade, mas como sempre, quem seria tão informal com um dos pilares do continente Zhao? Venham, entrem. Sentem-se. Ele acenou com a mão e do seu anel de armazenamento surgiram 4 cadeiras simples de madeira. Com sua licença. Li Shang. As garotas seguiram ele e também tomaram seus assentos. Sabem por que chamei vocês? Tian Mao. Não, senhor. Li Shang. Tenho uma missão especial para vocês. Faz pouco mais de 2 anos que vocês três, Li Shang, Liu Mei e Urhanshi, foram recrutados pela seita e agora eu quero que vocês três, juntos com Xi-Yun, sejam os juízes da próxima seleção. Tian Mao. Como funcionará isso? Li Shang. Vocês 4 irão juntos para o mesmo lugar. Liu Mei e Urhanshi ainda não estão no nível que os anciãos normalmente escolhidos para serem juízes, por isso eu quero que todos vão juntos para que nada de ruim aconteça. Tian Mao. Como o senhor desejar. Li Shang. Ótimo, ótimo. Isso será obviamente como uma missão e será depositado para cada uma quantia de pontos de contribuição. Enquanto explicava, 4 papéis pousaram à frente deles. 4. Pegando um, Li Shang passou os olhos e viu a descrição de uma missão. Vocês controlarão o exame da seita na cidade de primeira classe Lyon. Tian Mao, Xi-Yun, Urhanshi, Liu Mei e Li Shang ficaram surpresos. A cidade Lyon era extremamente famosa no continente Zhao e sua força era muito maior que a antiga cidade Bae. Ela era dominada por um senhor que havia atingido o pico do 6º grau do Dao do Espírito. Os demais clãs poderosos da área eram todos governados por pessoas no pico do 5º grau. Tal cidade era uma das mais fortes do continente Zhao. Existiam somente algumas dezenas de outras cidades de primeira classe com mesma força que ela. Após Tian Mao lhes dar mais algumas recomendações, explicações e avisos, os 4 retornaram pensativos. Li Shang estava animado. Há pouco mais de 2 anos atrás ele era aquele que estava sendo julgado e agora ele julgaria. Realmente o mundo do cultivo é como o vento, sempre mudando e completamente imprevisível. Li Shang. Realmente, naquela época você estava apenas no 5º grau do Dao da integração e agora está a meio passo do 4º grau. Louvável, louvável. Vejo que não foi uma má ideia dar minha herança para você. Seiryu. Hehe. Li Shang. Xi-Yun também estava animada. Da última vez ela foi somente como espectadora, já que foram Long Mu e Ming Feng que julgaram o exame da seita na cidade Huangdei. No meio desses pensamentos ela lançou seu olhar para Li Shang. Este, percebendo seu olhar, lhe lançou um sorriso amoroso. Seu rosto corou e ela lembrou do garoto de alguns anos atrás. Li Shang tinha pouco mais de 15 anos naquela época e agora ele estava com 18, ou seja, pouco mais de 2 anos haviam passado, mas as mudanças nele eram visíveis. Naquela época Xi-Yun se sentiu incomodada por Li Shang lhe lançar algumas piscadelas ousadas, mas agora ela simplesmente ria de sua reação. Seus olhos azuis brilhavam, quando olhando para o jovem à sua frente seu coração acelerava. Realmente as coisas mudaram rapidamente e finalmente, após alguns anos, ela podia se considerar uma poderosa cultivadora.
Estando no sexto grau e com seu espírito da natureza de nível divino, ela não temia praticamente ninguém no Dao do espírito, somente alguém a meio passo do Dao da alma atraria alguma pressão. Além desses seres somente Li Shang ganharia dela, mas ela tinha certeza que ele sairia extremamente ferido e provavelmente sucumbiria com ela. Os quatro calmamente voltaram aos seus recintos e rapidamente arrumaram seus suprimentos e recursos para a viagem, já que no dia seguinte eles partiriam para o local do exame. Long Mu veio dar uma rápida conversa com X-Yun, Wu Hanxi e Lian Mei, já que elas eram suas discípulas. Mesmo X-Yun sendo mais forte que Long Mu, ela claramente mantinha grande respeito e admiração para ela. Long Mu não era só sua mestra, mas sua segunda mãe e antes da chegada de Li Shang e as garotas, ela era sua única família. Wu Hanxi e Lian Mei passaram a noite conversando com X-Yun e Li Shang na casa deles e então ao raiar do sol eles partiram. Mesmo sem a noite de sono isso não era um problema para cultivadores, alguém no Dao do espírito poderia ficar dias sem dormir sem apresentar qualquer sinal de fadiga. Em seus corpos corria uma grande vitalidade, uma noite sem dormir não era nada. Os quatro calmamente voavam, sua velocidade era próxima da velocidade do som e só era possível ver 4 rastros no céu. Para cultivadores no Dao do espírito essa era uma velocidade normal, mas em momentos de luta ou necessidade eles poderiam se mover 4 ou 5 vezes a velocidade do som, isso era muitas vezes mais rápido que qualquer um no Dao da integração. Tal velocidade aumentava conforme se avançava pelo Dao do cultivo, alguém no Dao do alma e capaz de alcançar uma dezena ou quinzena de vezes a velocidade do som, enquanto aqueles no topo do continente, que estão no Dao da purificação poderiam se mover quase 30 vezes a velocidade do som. Nota autor, velocidade do som ao nível do mar igual 349,29 m/s. PS, eles são super rápidos kkk. Após algum tempo eles novamente aumentaram sua velocidade e ao pôr do sol eles alcançaram a cidade de primeira classe Lyon. Ela era realmente diferente, seus altos muros eram implacáveis e se elevavam quase uma centena de metros. Eram largos, e facilmente 2 carruagens podiam andar sobre eles. A cidade Lyon abrigava quase 3 milhões de pessoas e sua extensão era colossal, era possível sentir um espesso que no local, claro, não era tão presente como no território da seita, mas, ainda assim, era realmente louvável. Conforme os quatro se aproximaram eles mantiveram sobrevoando o local, para que soubessem que eles eram do Dao do espírito e não os impedissem de entrar. Mas assim que estavam a 100 metros dos muros, uma aura explosiva subiu, seguida por um jovem de uns 24 anos, ele estava no pico do primeiro grau do Dao do espírito. Ele olhou com desdém para Li Shang, já que ele vestia roupas extremamente simples e dele não era possível sentir qualquer que, mas seu olhar se iluminou quando viu as belas garotas, elas também vestiam roupas simples, mas suas belezas a tornavam deusas entre as demais mulheres. Alto lá! Somente pessoas no Dao do espírito podem entrar sobrevoando a cidade, você garoto tem que ir lá para baixo e passar pela inspeção, as garotas podem continuar seu caminho. Disse o jovem. Li Shang ficou meio surpreso e viu Wu Hanxi, Lian Mei e X-Yun rindo dele. Ele suspirou e com um sorriso lentamente liberou um pouco de sua energia, o ar ao seu redor foi expulso da sua volta como se ele fosse indigno de tocar suas vestes. Seu olhar revelou profunda sabedoria e uma aura extremamente antiga e poderosa saiu de seu corpo. O jovem à sua frente tremeu e se arrependeu amargamente de suas palavras. Enquanto isso no meio da cidade Lyon, um homem de 40 anos, abriu rapidamente seus olhos quando sentiu a perturbação fora da cidade. Ele era o senhor da cidade, Lion Po, seu cultivo era firme no pico do 6º grau do Dao do espírito e sua força era soberana sobre todos na cidade Lyon. Desculpe minhas palavras, este humilde cultivador não reconheceu a altura do Monte Tai. O jovem rapidamente se desculpou.
Não tem problema. Li Shang então tirou um medalhão de discípulo interno da seita da chama púrpura e disse: Eu sou Li Shang, esta é X-Yun, Urhanshi e Liu Mei. Somos os juízes do exame da seita da chama púrpura que ocorrerá daqui a 3 dias. Quando ele ouviu o nome Li Shang, o sangue desapareceu de seu rosto, em sua mente ele se amaldiçoou 1000 vezes. Ele ofendera Li Shang. Quem não sabia quem Li Shang era?